Muito bem-vindos todos diretamente da Estância Árvore da Vida para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. E como sempre, hoje é domingo, é dia do Senhor. E nós honramos o Senhor com os nossos bens, com aquilo que o Senhor nos deu, nós ofertamos para o Senhor. Portanto, você tem à sua disposição um QR Code, você pode fazer ofertas tanto para a Estância Árvore da Vida, para mantermos a estância é minha, e também para missões no exterior, que todas as conferências regionais nós temos hábito de fazer para contribuir, para suportar, dar sustento para as missões em diversos continentes, e também para o próprio Instituto Vida para Todos, que tem feito todo esse esforço para fazer essas transmissões maravilhosas, para que a palavra de Deus chegue até você. Muito bem. E nós também lembramos você de não se esquecer da sua igreja local, da sua igreja onde você reúne, você fazer as suas ofertas para a sua igreja e também para a obra regional, sejam sócios do Evangelho ou sejam para SEAP, etc. E também lembrar-se dos irmãos necessitados nesse momento difícil, e também de toda a obra envolvida da pregação do Evangelho. E lembre-se também de orar pelos nossos comportores, nossos missionários que estão nas ruas, orando pelas pessoas e também levando a semente do reino através dos livros, em diversas cidades desse país e também desse continente, para não dizer outros continentes. E nós, no Brasil somente, nós já alcançamos um número de 8.000 livros sendo semeados por meio desses missionários aqui no Brasil. Portanto, orem por eles, orem pela saúde deles e também para que o Senhor possa dia a dia fortalecê-los, e o Espírito de Deus esteja dando poder para o trabalho de evangelização, porque nós estamos tirando as pessoas das garras do inimigo, do império das trevas e transportando essas pessoas para o reino do Filho do amor de Deus. Muito bem. Nós então chegamos à mensagem que teria sido falado na semana passada, mas não deu para entrar no assunto propriamente dito. Nós repetimos então o título dessa mensagem 64, o princípio da criação de Deus. Muito bem. Eu ainda tenho de recordar um pouco daquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando de Efésios 1, versículos 9 e 10, onde Paulo ele revela que Deus tem um mistério. A vontade de Deus é um mistério e poucos sabiam disso, nem os anjos sabiam direito o que Deus queria. Mas, graças a Deus que pelos seus santos apóstolos e profetas, Deus revelou esse mistério da vontade dele para o homem. E o versículo 10 diz de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Assim está no capítulo 1 de Efésios, versículo 10, diz de fazer convergir nele. Nele quem? Nele em Cristo. De fazer convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui a dispensação em grego é oikonomia. Eu gosto dessa palavra oikonomia porque oikos significa a casa, nomia vem de nomos, que significa a lei, a administração da casa de Deus. Portanto, Deus ele tem um plano e que é a sua economia, e ele está levando esse plano à execução. Portanto, da ideia de uma execução em andamento, tá? Isso é muito importante. Então, de fazer convergir nele
na economia da plenitude dos tempos, durante, né, ocorrendo os tempos, ele está executando a sua economia, o seu plano, ele vai convergir todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, né? A mensagem de hoje começa com a minha preocupação, que são as coisas do céu e as sobre as da terra. Então nós vamos entrar por aí. Mas antes, eu ainda vou voltar na explicação da palavra convergir. A palavra convergir, eu peço para projetar. A palavra convergir, ele vem de grego anakephalaiomai, né? Ontem, o irmão Ezra explicou muito bem, mostrando que essa palavra tem tudo a ver com encabeçamento, embora essa palavra não seja muito usada em português, mas esse é o significado, que existe um processo de colocar todas as coisas juntas, né, debaixo de um ponto, de um princípio unificador ou de uma pessoa. Quer dizer, uma pessoa, no caso é uma pessoa que é Cristo, ele é que unifica, ele é que conecta, ele que liga todas as coisas. Então, o mistério da vontade de Deus é de conectar em Cristo, fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, que são todas as coisas. Aí que entra na mensagem de hoje, que são todas as coisas do céu e da terra. Nós também vimos em Colossenses capítulo 1, versículo 17, onde diz: Ele, estamos falando do Filho de Deus, estamos falando de Cristo. Cristo é antes de todas as coisas, e em Cristo tudo subsiste. Cristo é antes de todas as coisas, isto é, antes de Deus criar todas as coisas, porque Cristo, como Filho de Deus, ele já existia na eternidade passada, ele vai coexistir até a eternidade futura com o Pai. Portanto, houve uma necessidade de colocar Cristo como um ponto por onde Deus poderia criar todas as coisas conectadas a esse ponto. Então, Cristo é antes de todas as coisas. Por exemplo, se você na escola, o aluno aprende geometria, compra-se compassos, e como um aluno usa um compasso para fazer uma circunferência, ele precisa achar o centro. Ele coloca a ponteira do compasso no centro e abre-se, dá uma abertura da medida do raio, e ele traça a circunferência. Então, o centro, você precisa, antes de criar a circunferência, você precisa achar o centro. Portanto, Cristo, ele é antes de todas as coisas. Antes de fazer a circunferência, antes de fazer a criação, Deus precisava achar o centro. E quem é o centro? Centro unificador de todas as coisas é Cristo. Eu vou te dizer uma coisa, não é tão fácil assim você falar, Cristo é o centro de todas as coisas. Para ser o centro de todas as coisas, Cristo precisava ser, ao mesmo tempo, Deus, o Deus Criador, e ele também ser a criatura. Ele precisa fazer a parte da criatura. Portanto, ele é o único. Ele é o único que pode ser esse ponto, né, em Deus colocar unidas todas as coisas que ele iria criar. Portanto, nós sabemos que no passado, alguém quis, né, um arcanjo, Lúcifer, ele quis ser esse ponto intermediário entre o Deus Criador e a criatura, achando que ele, por ser o modelo da perfeição da criação de Deus, ele seria
necessariamente Deus teria que contar com ele para ser esse elemento de ligação entre o Criador e a criação. Mal sabe ele que Cristo, o Filho de Deus, já era esse ponto na criação, né, de todas as coisas. Portanto, esse ponto eu quero enfatizar. Ele é antes de todas as coisas. Deus então colocou Cristo como esse ponto de união. Aí ele fez, né, nele tudo subsiste. Essa palavra subsistir, ele é sunistal, né? Peço para colocar, né? Aí sunistal, e sunistal significa o quê? Significa unir as partes num todo. Sunistal é unir as partes num todo. Portanto, Cristo é o ponto que une toda a criação que Deus for criar. Deus uniu tudo em Cristo. Então, toda a criação estava conectada em Cristo como centro. Quando eu falo centro, significa autoridade, significa encabeçamento, significa governo, é quem governa, quem controla todas as coisas. Portanto, toda a criação estava ligada em Cristo, no Filho de Deus, como o centro. E eu também fiz a ilustração na semana passada de 2 círculos. Eu vou pedir para projetar aqui atrás de mim, para eu poder explicar. Quando Deus fez, então, toda a criação, vamos supor que essa circunferência seria a criação de Deus. E o centro é Cristo. Deus, então, colocou o seu Filho, que é tanto o Deus Criador, como participou da criação, vindo a ser um homem. Você vai dizer, peraí, mas a criação, Jesus ainda não tinha se tornado um homem. Mas é isso, daí a importância do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, que nós estudamos recentemente, mostra que Cristo, quando ele se encarnou, viveu uma vida genuinamente humana, e ele venceu todas as coisas, ele se sujeitou a todas as fraquezas que um homem passa, né? Ele pode ter compaixão, né, da humanidade. Só que ele venceu, ele foi fiel a Deus, ele viveu cada segundo sob comando do Pai, ele morreu por obediência ao Pai para realizar a redenção por nós, morte de cruz, e no fim Deus o ressuscitou, né? E na ressurreição Deus então o fez Senhor Cristo e o tornou o primogênito de Deus, ou um primeiro homem que foi recebido para a glória do Pai, se tornou o filho primogênito de Deus. É nesse momento, né, que o Filho de Deus se ofereceu pelo Espírito Eterno. Hebreus capítulo 9, se ofereceu pelo Espírito Eterno. Tudo que ele fez aqui na terra foi introduzido na eternidade. Portanto, a humanidade de Jesus, que foi adquirido quando Jesus se encarnou, mas quando ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno, já foi lançado na eternidade. Portanto, a eternidade não há questão de tempo, e levou para o início dos tempos. E Cristo já tinha humanidade pelo Espírito Eterno. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou, como Filho de Deus, o centro da criação, em que todos os pontos da circunferência estão conectados, ligados, né? O centro é que governa todos os pontos. Imagina essa circunferência ser um centro, ser um eixo. Essa circunferência se desfaz, porque não há nada que liga esses pontos à circunferência, senão o próprio centro, tá? Então, esse é uma ilustração simples, porque para a gente poder entender com a nossa mente limitada, né? Por isso que eu fiz um desenho de uma circunferência. Mas o que Deus quer mesmo
é que essa circunferência não fique só como circunferência, mas que Deus possa preencher, né, todo o círculo. Portanto, Deus fez com que Cristo fosse, né, o ponto de conexão de toda a criação, que é a circunferência. Mas Deus criou o homem de uma maneira diferente. Deus criou o homem com um órgão, né, que pode receber a vida de Deus e a natureza de Deus, que é o nosso espírito humano, né? E todo o resto da criação não tem essa capacidade de receber Deus no seu órgão interno, mas o homem tem um espírito de Deus soprado para dentro dele, que formou o espírito do homem dentro dele, e esse espírito pode receber a vida e natureza de Deus. O dia em que o homem for enchido, quando fala o homem coletivo, né? Quando esse homem coletivo for enchido de Deus, da vida de Deus, da natureza de Deus até a sua plenitude, então Deus usará esse homem coletivo, que na Bíblia, né, usa o termo a igreja. Deus então fará da igreja a sua plenitude, encherá a igreja com seus elementos santos até a plenitude, e através disso Deus então pode encher tudo, ou todas as coisas também, em toda a criação. Então esse é o propósito de Deus. Todavia, nós sabemos que alguma coisa ocorreu de errado, né? Eu vou explicar, se o Senhor me permitir, explicar um pouco nesta mensagem. Então, muito bem, antes então, nós falamos que nós temos a nossa preocupação de mostrar numa dimensão bidimensional, para você conseguir entender melhor, e nós vínhamos falando de uma esfera, para também entender um pouco melhor, mas mesmo assim ainda é limitado, porque ainda está dentro, né, do nosso espaço tridimensional, mas já dá uma ideia melhor para você. Então hoje de manhã, né, um irmão me encaminhou esta ilustração, eu quero agradecer de público, né, que isso vai nos ajudar muito. Vou pedir para projetar aqui, né, então o irmão fez para mim Cristo como centro, e aqui é uma esfera, é uma bola, é uma esfera, tá? E todos os pontos da esfera estão conectadas no centro, ao centro. O centro é Cristo, né? Portanto, Deus, quando criou todas as coisas, é como se fosse a superfície dessa esfera, né? Então Deus fez com que toda a superfície dessa esfera esteja totalmente conectadas com o centro. Mas o objetivo de Deus é encher isso, encher essa esfera por dentro. E encher essa esfera é através do homem, através da igreja, tá? Então, mas não vamos pular a etapa, que ainda teremos muito chão ainda para andar. Muito bem. Então, vamos ver. Primeiro precisamos entender que compõe esse mundo todo. Nós sabemos que Deus existe desde a eternidade para a eternidade. Eternidade passada para a eternidade futura. Deus, ninguém criou Deus. Deus é autoexistente, por isso que Ele é Deus. Ele é perfeito, Ele é onipresente, é onipotente, né? Deus, Ele, né? Ninguém consegue entender Deus, porque Ele é Deus. E Ele, em determinado, né? E uma hora Ele criou, né? Na criação começou a contar o tempo que nós estamos, né? que nós estamos sujeitos, no tic-tac, 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 e o tempo não volta. O tempo só vai e não volta. Só para Deus, que está fora do tempo, Ele consegue acessar o tempo a qualquer momento. E Deus então criou o quê? Então tem o Deus Criador e tem a sua criação. E a sua criação é composta de quê? Então esse versículo de Efésios 1:10 ali mostra que Deus quer convergir em Cristo todas as coisas. Então, que são todas as coisas? São as coisas do céu e as da terra. Portanto,
Então, essa é toda a criação de Deus, as coisas do céu e as coisas da terra. E vamos então entender um pouco melhor. Eu sei que é fácil falar que Deus criou os céus e a terra, mas o que é o céu? O que são os céus, né? Que é exatamente o céu que você conhece. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então aqui está claramente indicando que Deus criou os céus e a terra. Só para confirmar um pouco mais, Salmo 121, versículo 2. 121, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o Senhor fez o céu e a terra, não fala de mais nada, tá? 124, versículo 8, que diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então, tudo que Deus fez é o céu e a terra e o Criador. O Criador, o céu e a terra. É tudo que existe, né, no mundo, nesse universo. Muito bem. E também 134, versículo 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Portanto, nosso Deus é o Deus Criador do céu e da terra. Vamos para Gênesis 24, versículo 3. Hoje vocês vão ler bastante versículo para nós termos base nas Escrituras. 24, 3 diz assim: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. O nosso Senhor, Ele é o Deus do céu e da terra. Deuteronômio 26, 15. Deuteronômio 26, 15. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu. Então, esse versículo já nos dá uma informação a mais, que Deus está no céu, tá? Então, a santa habitação de Deus é o céu, tá? Olha, desde a sua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Vamos para Neemias. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, tu dás vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então aqui nós já temos mais informações, que o Senhor é o Criador que fez o céu, e ainda Ele fez o céu dos céus. Portanto, nós podemos daí entender que o céu não é uma coisa única. O céu, ele possui o céu dos céus, né? E todo o seu exército, quer dizer, no céu e no céu dos céus há criaturas, né, que Deus colocou ali, no céu e no céu dos céus, todo o seu exército. E ele também criou a terra e tudo quanto nela há, né, e também os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas, eu gosto mais a tradução assim, tu dás vida a todos eles,
né? E o exército dos céus te adora. O exército dos céus te adora. Muito bem. Então, nós vamos ganhando um pouco mais de informação conforme nós vamos avançando. Salmo 148, 4. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, né? Então aqui repete que há o céu dos céus. Então não é só um céu que nós conhecemos. Tem o céu, céu dos céus, que está acima do firmamento. Muito bem. 2 Coríntios 12, 2. O apóstolo Paulo, ele foi levado, arrebatado ao terceiro céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, mais uma informação, nós temos o céu dos céus, o terceiro céu, né? Vamos lá, Deuteronômio 10, 14. Deuteronômio 10, 14. Diz assim: eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então tem os céus e o céu dos céus são do Senhor e também a terra é do Senhor. Muito bem. Então, primeira dúvida minha, né? Primeira dúvida minha é: quantos céus existem? Né? Quando a gente fala o céu, refere-se a quê? Então, eu acredito que é uma coisa que ainda vamos entender melhor, porque com a nossa mente humana limitada, né, racional, lógica, ainda não conseguimos entender as coisas de outra dimensão, né? Mas nós podemos, pelo Espírito, perceber alguma coisa. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que há o céu físico. O céu físico. Porque quando Deus recriou, fez a recriação na terra, isso eu vou explicar hoje, quando ele fez o firmamento, no segundo dia, né, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas, fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez, e chamou Deus ao firmamento os céus. Que é o firmamento? O firmamento é essa atmosfera que Deus colocou na terra. Se não houvesse atmosfera, simplesmente nós não viveríamos, não haveria vida aqui. É essa atmosfera que nos dá oxigênio. E oxigênio é que faz o organismo vivo viver. Né? Então, em primeiro lugar. Em segundo lugar, com o surgimento do firmamento, da atmosfera, as águas na superfície da terra, vou explicar depois, as águas dos mares não são potáveis, elas possuem muito sal e é muito prejudicial ao organismo humano e a todos outros organismos, com exceção de peixes, claro. E Deus ao criar o firmamento, começa um fenômeno físico chamado evaporação da água. E essa água evapora e fica no firmamento, fica na atmosfera. E essa água que é evaporada, essa água é potável, é água doce. E essa água se acumula no céu em forma de nuvens e em determinado momento precipita, né, regando as árvores, as montanhas, os vales e surgem os rios. E assim é que nós
sobrevivemos aqui na terra. Portanto, Deus chamou esse firmamento, é o que nós enxergamos quando levantamos os nossos olhos, nós enxergamos o firmamento e Deus chamou de céu. Então, o primeiro termo, o primeiro entendimento do céu é o céu físico, é esse céu físico que nós vemos aqui na nossa atmosfera, na atmosfera do planeta Terra, tá? E então, vou ler alguns versículos, Mateus 5:45, por exemplo. Mateus 5:45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e cair chuva sobre justos e injustos. Aqui mostra que o nosso Pai Celeste, Ele manda desse céu, desse firmamento, né, chuva e sol, né, físico. Tá? Então tudo aqui ainda é físico. Podemos ver em Salmos 19:1. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, esses céus que proclamam a glória de Deus se referem ao firmamento, ao céu físico que nós temos quando nós contemplamos, né, o firmamento, e através do firmamento nós enxergamos as estrelas, enxergamos os luzeiros, né, além do firmamento. Então esses são os céus físicos, é o nosso céu físico. Além do firmamento também estão ali as estrelas, né, de Deus, que é o nosso universo físico, tá? E também podemos ver isso em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, são todas coisas invisíveis, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, né? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quer dizer, nós podemos ver pela própria criação, né? Pelo próprio, né, nas coisas visíveis, conseguimos enxergar as coisas invisíveis que Deus criou. Tá? Então, aqui, em primeiro lugar, nós temos esse céu físico. De um lado é o nosso firmamento, mas eu diria, é mais do que o nosso firmamento, na verdade, é todo o universo que nós enxergamos. Tá? O nosso universo material, incluindo todas as estrelas que nós estamos vendo, tá? Esse é o nosso céu físico, céu físico. Muito bem. E em segundo lugar, a Bíblia fala de regiões celestes. Efésios 6 fala disso. Vamos ver. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, que são os anjos caídos que seguiram a Satanás na rebelião, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então existe o outro céu. O primeiro céu é o céu visível, que nós enxergamos no nosso firmamento e através do nosso firmamento, acima do nosso firmamento. Tá? E o segundo céu é o céu invisível, é o céu que está
em outra dimensão. São onde estão os seres invisíveis, e principalmente os seres angelicais, os anjos de Deus. E não só os anjos de Deus, mas aqui fala contra, né, também, ontem, irmão Ezra explicou claramente para nós, de que existem, né, também demônios, que são os espíritos imundos, estão também na esfera, né, espiritual. Portanto, o céu também não é só o céu físico, existe também o céu invisível, o céu, né, onde estão os seres angelicais, onde está as coisas da dimensão espiritual. Nós não vemos essas coisas, mas elas existem não na dimensão material nossa, mas elas estão na dimensão das regiões celestes em forma de espíritos. Portanto, meus queridos irmãos, esse é o segundo tipo de céu que nós entendemos aqui pela Bíblia. E é nesse céu, né, Mateus, eu não vou entrar em muitos pormenores, né, que o irmão Ezra explicou bem ontem, né, sobre os demônios que foram as criaturas pré-adâmicas que seguiram, né, na rebelião de Satanás, e Deus então julgou a terra, eles se tornaram espíritos sem corpos. Portanto, eles, né, habitam nos mares, mas também eles procuram corpos para possuírem. Mas, então, esse é o segundo tipo de céu, tanto o céu onde estão os anjos caídos, como aqui na terra mesmo é uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. Tá? E em Hebreus 1:14 mostra de que natureza são os anjos. Hebreus 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quer dizer, os anjos são para nos servir, nos ministrar. Os anjos são espíritos ministradores. Portanto, os anjos não são matéria como nós. Eles não pesam aqui. Não se coloca sobre a balança, não tem peso, porque não é matéria. Nós é que temos matéria. Então, é diferente. Eles estão em uma outra dimensão, mas eles estão aí, para nos servir, né? Não sei se você acredita que você tem uns anjos ao seu redor para servir você, para cuidar de você. Muito bem, Deus é que mandou isso. E o Lucas 17:20, né? Eu creio que foi falado também ontem, né? Lucas, vamos dar uma olhada. Lucas 17:20, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com a visível aparência, né? Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, o reino de Deus está em uma outra dimensão, não está na dimensão material. Não dá para você ver aqui ou acolá, tá? Mas está em nós. E também em Daniel, né, capítulo 10, dá uma olhada, ontem também foi citado. O livro de Daniel mostra uma luta espiritual, né, nas regiões celestes, e que o homem não consegue ver, mas existe, né? Capítulo 10 de Daniel, versículos 5 e 6, ali diz: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, né? E a voz das suas palavras como
ou de estrondo de muita gente. Então, isso está relacionado com Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 15, quando vê o Filho do Homem, né, quando aparece, vem com essa aparência. Aí no versículos 13 a 15 mostra assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Resistiu aonde? Não é aqui na terra, é na região celeste, né? E porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então essa luta, rei da Pérsia, né, o príncipe da Pérsia, depois o príncipe da Grécia, né, são os principados de potestades, anjos, autoridades, né, dos anjos caídos. Então eles resistem, né, contra o que Deus está fazendo aqui na terra. Portanto, isso tudo acontece na região celestial. E em Apocalipse 12, versículo 7, ontem foi lido, né, mostra isso também. 12, 7. Houve peleja no céu. É nesse céu. Não é o céu físico, é nesse céu espiritual, onde estão as coisas espirituais, tá? Mas eu já vou adiantar um pouco, não é o céu onde Deus está. Eu vou explicar depois, tá? Então, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então eles foram expulsos de lá. E também no Salmo 34, versículo 7, Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então fique tranquilo que você, embora haja os principados de potestades, os anjos caídos, o exército de Satanás, nos ares, em uma esfera espiritual da região celeste, mas nós temos anjo do Senhor que acampa ao redor de quem o temem e os livra. E 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, quer dizer, seu inimigo não é visível, não está nas coisas visíveis somente, mas principalmente nas coisas invisíveis. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele está aí nas regiões celestes, anda ao derredor para devorar, tá? Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais, né, aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, na luta espiritual, né, vamos lá para Gálatas 5. Na luta espiritual, nós só venceremos andando no Espírito, né? Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, essa é a forma de vencermos contra inimigos invisíveis, que a gente não enxerga, que estão na área espiritual, na dimensão espiritual. Mas nós podemos andar no Espírito. E também, versículo 18 que diz, versículo 22, 18 também, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E o 22, você andar no Espírito, você produz fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E versículo 25, e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Então,
essa é a maneira da gente vencer contra um inimigo invisível. É andando no Espírito, vivendo no Espírito, né? E Efésios capítulo 6, que nós lemos há pouco, contra aquele inimigo invisível, nós vestimos toda a armadura de Deus, né? Que para nós podemos vencer contra o inimigo, né? Toda a armadura, desde a justiça, evangelho da paz, a fé, né? Capacete da salvação, mas principalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, hoje, a palavra de Deus está vencendo essa batalha. A palavra fundamental está equipando você com fundamentos da fé, e também a palavra profética está levando o exército de Deus a vencer essa luta contra os inimigos nas regiões celestes. E também a oração, né? Não só temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Às vezes você não sabe porque a sua casa hoje, de repente, né, está um caos, faltou paz, alguém está perturbando a sua casa e você não sabe o que é. Sabe, melhor coisa é a oração. A oração faz retornar a paz, retornar o encabeçamento de Cristo na nossa casa e expulsa, né, todos os demônios e espíritos das regiões celestiais que nos prejudicam. Graças a Deus, é palavra e oração. Muito bem. E também, meus queridos irmãos, quando o arcanjo, eu não tenho tempo de detalhar agora, porque o meu tempo também já está correndo. Quando o arcanjo, eu li bastante em Isaías 14, ele então quis se exaltar, né? Ele queria ser igual ao Altíssimo. Por quê? Porque ele achava que o Altíssimo, Deus Criador, precisava de uma criatura, ele se considerava o modelo da perfeição de toda a criação, então Deus precisaria dele para se conectar com a criação, com a criatura. Mal sabe ele que Deus havia já, na criação, colocado Cristo como o centro de todas as coisas. Portanto, Deus, né, o lançou para o mais profundo do abismo. Ontem nós vimos isso. E também Ezequiel 28, eu queria ler rapidamente com vocês. 28, versículo 16, vou ler na King James atualizada. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por este motivo eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Então, existe um lugar onde Deus está, e Deus lançou esse arcanjo Lúcifer, que foi criado para ficar bem perto de lugar onde está Deus, mas ele foi lançado para longe do lugar sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras, né, fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompesse a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz-te um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Portanto, ele saiu do céu, onde está o monte sagrado de Deus, monte santo de Deus, onde Deus, o seu trono está. Ele foi lançado para a terra. Mas não é literalmente veio aqui para a terra, superfície da terra. Ele veio para essa terra aqui, no entanto, na esfera espiritual, que ainda chamamos de céu, né? Então existe esse outro céu das coisas invisíveis, e esse arcanjo que se rebelou, ele foi lançado para a terra, ele foi lançado na região celeste
do nosso mundo. Não sei se vocês entendem. Mas não se limita apenas ao nosso firmamento. Porque se limitasse apenas ao nosso firmamento, o homem, quando foi à lua, ele estaria fora do domínio de Satanás. E existe um projeto de o homem passar a habitar em Marte. Então, se o homem habitar em Marte, estaria livre então de Satanás, estaria livre, né, das hostes angelicais do mal. Não, esse céu não se limita ao nosso firmamento, mas foi lançado para o nosso mundo, todavia, ainda na esfera celestial, né? Quem estiver nesse universo ainda está sujeito a esse céu, mas ele foi lançado lá do céu, onde Deus estava, lançado para cá. Tá? Então é isso por isso eu digo, a nossa mente limitada ainda não consegue entender totalmente, mas assim é que nós temos a percepção das coisas. Por que eu digo isso? Porque existe o céu onde Deus está, que é o céu dos céus, que eu li em vários versículos, e também é o terceiro céu. Tem gente que classifica o primeiro céu, como eu falei do céu físico, né, o firmamento, e o segundo céu, esse céu espiritual, e o terceiro céu, Eu não gosto de usar porque a Bíblia não falou nem do primeiro nem do segundo, por isso eu só mencionei que existe o céu físico, existe o céu nas regiões celestiais, e existe o céu dos céus. Eu gosto de usar os termos que estão na Bíblia. Então, existe o céu dos céus e existe o terceiro céu. Se eu falo terceiro, porque a Bíblia mencionou, né? No Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele falou que foi arrebatado ao terceiro céu. É onde está o trono de Deus. Isaías 66, versículo 1. Dá uma olhada. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Né? Então, o céu, né, é onde Deus está. Salmo 47, 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, ele se assenta no seu trono e lá do céu ele reina sobre, né, as nações. E Isaías 57, onde eu tenho usado bastante, 57, para mostrar a dimensão em que Deus está, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Deus está na eternidade. O qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. De um lado, Deus está no céu dos céus, está no terceiro céu, mas você tem que lembrar que são dimensões diferentes. Não significa em termos de espaço está longe. Não, são dimensões diferentes. E Deus, ao mesmo tempo, pode estar no seu coração se você está com espírito pobre, esvaziado, humilhado diante dele, né? Você está contrito de coração, ele está também no seu coração. Então, de um lado, Deus está no terceiro céu, no seu trono, mas não é distância física, né? Ele está no céu dos céus, do terceiro céu. Por que eu afirmo que existe esse céu dos céus, onde hoje Satanás não está? Mateus 6 nos dá essa indicação. Mateus 6, versículos 9 e 10. Que diz, é aquela famosa oração, né, que Jesus ensinou a nós. Pai nosso,
que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso indica que lá no céu, Deus não tem nenhum impedimento de fazer a sua vontade. Portanto, Satanás e os seus anjos caídos não estão nesse céu que se refere Mateus 6, versículos 9 e 10. E nesse céu, Deus tem domínio absoluto. Ninguém impede nosso Senhor Deus de fazer a sua vontade. Então, Satanás não está nessa esfera. A esfera do céu, dos céus, do terceiro céu, onde está o trono de Deus, ele foi lançado para longe do Monte Santo de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, e no céu, né, no céu há os que servem a Deus, os anjos de Deus, os querubins, né, os serafins, os que estão, né, os anciãos, né, os líderes, estão ali com Deus. E depois lançado para regiões celestes estão os outros anjos que nos ajudam e ministram a nós, e também estão os principados e potestades do ar, que são as forças espirituais do mal, estão nas regiões celestes, invisíveis a nós. E a terceiro, outro céu, que é o céu físico, é o que nós enxergamos. E enxergamos pela atmosfera e também enxergamos o céu, as estrelas físicas que nós enxergamos. Então, assim, para mim, esses três níveis de céu, né, esse é o que nós enxergamos. Então, muito bem. Aí nós entendemos o que é o céu. E agora, nós precisamos entender o que se passa na terra. Então, tudo que Deus criou são as coisas no céu e as coisas na terra. Só que as coisas no céu, houve a rebelião, não tenho como repetir tudo aquilo que já disse. Então, um dia, esse arcanjo Lúcifer achou-se extremamente belo, extremamente formoso, porque Deus o criou assim, e lhe criou com muita sabedoria, muita capacidade, e ele se tornou o modelo da perfeição, e também ele foi criado de uma maneira perfeita, era a obra-prima da criação de Deus, não tinha ninguém acima dele, só Deus. Ele olha com desprezo tudo que é alto, né? Então ele se tornou arrogante, soberbo, e queria ser igual a Deus, queria exigir que Deus ou usasse para a conexão com a criatura, com as criaturas, para que Deus pudesse governar sobre a criação. Mal sabe ele que Deus já havia posto Cristo como centro da criação, né? Centro da conexão, né, de toda a criação. Então Deus o lançou para a terra, e nesse momento também houve uma rebelião das criaturas, das nações que existiam aqui na terra. Ontem o irmão Ezra explicou muito bem, são os possíveis hominídeos, que não são homens, não foram criados pelo sopro de Deus, eles tinham espíritos, e eles seguiram a Satanás na sua rebelião, e Deus então julgou, Deus então puniu a eles, e todos foram mortos. Eu digo mortos se os corpos físicos morreram com as águas do juízo de Deus. Então, o dilúvio de Noé não foi o primeiro dilúvio. O primeiro dilúvio aconteceu com a raça pré-adâmica. Então, a terra estava coberta de água. Então, de versículo 1 a versículo 2 de Gênesis, houve um intervalo enorme de tempo, né? Então agora eu quero voltar para Gênesis, embora meu tempo já está terminando, mas eu só vou começar, né, a falar alguma coisa com vocês. Muito bem, então vamos para Gênesis 1, versículos 1 e 2. Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, é isso que eu estava tentando mostrar para vocês, para tentar entender que são, né, que é tudo que Deus criou, né, aqui nesse mundo. E Deus
Deus, de versículo 1 para versículo 2, você pode perceber que há um descompasso. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Como pode Deus criar a terra sem forma e vazia? Então, esse verbo estava, alguns traduzem para tornou-se. A terra tornou-se sem forma e vazia. Então, Deus não criou a terra para ser um caos, mas Deus criou a terra para ser habitada. Mas alguma coisa aconteceu, que eu expliquei agora há pouco, é sobre a rebelião das criaturas pré-adâmicas que seguiram na rebelião de Satanás. Deus então teve que julgar e a terra ficou sem forma, ficou caótica, confusão. Então, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Graças a Deus. Onde paira o Espírito de Deus, ali há vida, ali há esperança de salvação. Então a terra estava sem esperança e veio o Espírito de Deus, começou a trazer esperança e trazer vida de novo para a terra. Muito bem. Então Deus começou a fazer a sua recriação aqui na terra. Ele recriou a terra, todas as coisas que nela existem, tá? Eu não vou ter tempo de entrar hoje, talvez semana que vem a gente entre, mas eu quero só mostrar para vocês onde eu quero chegar. Essa terra que foi recriada por Deus, como a criação estava perfeita. Deus criou no primeiro dia a luz, Ele deu uma palavra, haja luz, e a luz se fez. E no segundo dia, já lemos, Ele disse, haja firmamento, e surgiu o firmamento, e separou a água de cima e a água de baixo. E no terceiro dia, Deus falou, suja a porção seca, porque nós homens precisamos viver em cima da superfície da terra, não vivemos debaixo da água. Então, surgiu a terra para poder surgir primeiro tipo de vida vegetal, né? A relva, as ervas e as árvores frutíferas, árvores que dão semente, né? Assim, a terra começou a tomar forma de novo para que Deus pudesse criar o homem, que é o elemento mais importante da criação, né? Então, enquanto Deus recriava a terra, tudo estava conectado em Cristo, você sabia disso? Então, no terceiro dia, quando Deus fez surgir a porção seca, surgiram então a vida vegetal, Deus disse no final desse dia, falou, é bom, viu Deus tudo isso, né? Ele falou, é bom. Então, quando Deus fala é bom, porque estava conectado com Cristo. E no quarto dia, não vou detalhar agora, quarto dia Deus disse bom. No quinto dia Deus disse bom. E no sexto dia, Deus então criou os animais selváticos, domésticos, répteis, assim por diante. E quando chegou no final, Deus criou o homem, aleluia, a sua imagem e semelhança. E criou de uma maneira totalmente especial, criou o homem pelo sopro de Deus, né? Depois eu detalho, não vou detalhar hoje. E Deus, no final do sexto dia, sabe, Deus diz o quê? Muito bom. Quando Deus viu tudo aquilo, viu que era muito bom. Portanto, onde eu quero mostrar para vocês que na recriação da terra, como criação, tudo estava perfeito, tudo estava conectado com Cristo. Então, a nível de criação, aquela circunferência estava o quê? Conectado com o centro, e o centro é Cristo. Aquela esfera estava conectada com o centro, que é Cristo. Não havia problema. Até que entrou o capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente enganou a Eva e o homem transgrediu contra a palavra de Deus, e essa transgressão fez com que o pecado
pecado entrasse no mundo, e a morte entrou pelo pecado, e a morte passou para todos os homens, e todos, Romanos fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? Porque o homem, no momento em que desobedeceu contra Deus e comeu da árvore que Deus disse para não comer, o homem se desconectou de Deus. Aquela circunferência estava perfeita, Deus falou que era muito bom, né, no sexto dia, mas aquela circunferência se desfez. Porque eles rejeitaram Cristo como centro e eles foram adotar a árvore da vida, a capacidade de discernir o bem e o mal, né, como o seu centro de comportamento. Perderam a simplicidade e pureza devidos a Cristo. Queridos irmãos, eu vou terminar, infelizmente não consegui terminar hoje de uma maneira mais positiva, mas eu quero terminar lendo uma mensagem, um texto que o irmão da Itália me mandou. Talvez isso aqui seja, vocês possam contribuir para vocês entenderem. Amém, amado irmão Pedro. Temos recebido muita ajuda da palavra profética aqui na Itália. Gostaria de compartilhar o que ganhei hoje, buscando mais luz na palavra que tens falado. Ao consultar o livro do irmão Dong, Os Diamantes da Bíblia, ganhei mais luz. O irmão Dong já havia falado, mas quando falou, não estávamos prontos para ouvir. Esta conexão com Deus era o segredo de tudo. Estar desconectados de Deus realmente é a maior de todas as tragédias. Quando no jardim Deus procurou Adão, fez a seguinte pergunta: onde estás? Quando Deus perguntou a Adão, onde estás? Já Adão estava desconectado de Deus já. O surgimento desta vida da alma gerou uma vida independente e clandestina. Caim labutou muito em seu ser natural e independente para oferecer o fruto da terra a Deus. Não importa o quanto nos esforcemos para agradar a Deus, pois se a fonte deste serviço for a alma, será apenas cansaço, nada será aceito por ele. A maioria dos cristãos é dominada por sua alma, por acreditar que pode servir a Deus com base nela. Caim deve ter considerado ele usa aquela ilustração da ovelha com enxame de moscas perturbando, né? Aqui fala, batido muito a cabeça, Caim deve ter batido muito a cabeça nas pedras, com enxame de moscas o incomodando. Pois havia lavrado a terra, assim como Deus ordenara a seu pai. Quanto mais pensava, mais irado ficava. Quando alguém se isola em sua alma, quanto mais pensa e analisa, longe da comunhão com Deus, mais insatisfeito fica. E o resultado é que não consegue ouvir ou falar de Deus. Se demos liberdade aos nossos pensamentos, sem controle e direção do Senhor, não tendo Cristo como o eixo, o encabeçamento, não estando em nosso espírito, nosso fim será o mesmo. Obrigado, amado, por participar deste ministério de Espírito e Vida, pois está nos introduzindo no reino, que possamos ser o filho varão de Sião, participar deste exército santo. Jesus é o Senhor, um forte abraço. Queridos, eu termino aqui a minha palavra, eu espero que você tenha conseguido entender um pouco também, como eu fui buscar entender, do que seja a criação de Deus nos céus, e o que seja a criação de Deus sobre a terra, e como tudo estava perfeito, mas tudo se perdeu quando o homem foi enganado pela serpente. Deus abençoe você, espero que Deus possa, com seu espírito de sabedoria e de revelação, que Deus
pode te conceder e você entender, né, a mensagem que está por trás dessa palavra. Que o Senhor possa preparar esse exército que conhece bem o propósito de Deus, conhece bem, né, o inimigo de Deus, principalmente o inimigo invisível de Deus, e sabe que Deus tem seus anjos de Deus nos protegendo, nos servindo, e basta-nos, queridos irmãos, a vivermos no Espírito, sermos guiados pelo Espírito, centrados, encabeçados por Cristo. Não viva pela sua alma, a sua alma não é confiável, a sua alma precisa de encabeçamento, precisa de autoridade para reger sobre ela. Que Deus possa fazer de todos nós esse exército santo para lutar pelo reino de Deus, para trazer o Senhor de volta aqui na terra. Vou orar. Senhor, querido Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor, por tua maravilhosa criação. Tu és Deus que criou todas as coisas e tendo o teu Filho como o centro de todas as coisas, todavia, aparentemente foi tudo danificado, Senhor, pela rebelião de Satanás e pela queda do homem, mas Deus, pela tua imensa sabedoria, Senhor, teu plano já estava traçado desde a eternidade passada. O seu Filho é o centro de todas as coisas, e hoje, Senhor, através do Evangelho, tudo está sendo restaurado, e nós já fomos centrados em Cristo no nosso espírito. Senhor Jesus, centra a nós, a tua igreja, a nossa alma, transforma a nossa alma, coloque a nossa alma sob o governo do Espírito, governo de Cristo, Senhor, possa conseguir realmente um corpo aqui na terra, a igreja, Senhor, totalmente governada e controlada por Ti como cabeça. E através de nós, Senhor, Senhor possa varrer desse universo todas as coisas negativas, Senhor, limpar e colocar teus inimigos debaixo dos teus pés. E também, Senhor, libertar a criação do cativeiro da corrupção. Que nós sejamos esses agentes, né, de Deus para operar a economia de Deus nesses tempos. Senhor, abençoa cada um nesse momento de isolamento, atende a necessidade de cada um. Em teu nome nós oramos. Amém.